Olá, que bom que você está conosco. Estivemos com o Zico para colher subsídios para o nosso plano, o Planeta Fly em Ação. Nosso plano foi tornado público pelo site no dia 12 de março. A nação está convidada a fazer sugestões até o dia 20 de setembro, data da inscrição das chapas para a eleição. Então, podemos dizer que é um plano da nação rubro-negra. É a primeira vez que se ouve a nação para se fazer o planejamento do Flamengo. Estivemos no CFZ no dia 5 de abril, onde Zico nos recebeu com muito carinho e conversou conosco por mais de 2 horas. O Flamengo, nunca escondi isso, o Flamengo sempre foi a minha segunda casa, né? Foi o clube que eu tive a felicidade de que meus pais fizeram a gente torcer. Depois de tudo acertado no América, acabei escolhendo fazer um teste no Flamengo. E foi ali que começou tudo. Então, desde 13 anos, você convivendo dia a dia dentro de um clube, você passa a gostar, admirar que as coisas certas, que as coisas funcionem. Então, o Flamengo sempre foi isso para mim. Eu tinha muita alegria em ir para o Flamengo no dia a dia, em treinar, em ficar lá, não ter hora para sair. A minha casa, que eu digo, é porque lá a gente faz os melhores amigos, né? O Planeta Fly entende que o Flamengo tem condições de ser o maior clube de futebol das Américas em 6 anos e o maior do mundo em 10. Basta ser bem administrado. Zico concorda com esta visão e aponta algumas ações que podem ser feitas para atingir este objetivo. Muitas vezes as pessoas que vão para o Flamengo pensam somente que por ter a torcida, eles acham que o Flamengo é o maior de todos. A torcida do Flamengo é a maior de todas. Agora, o clube precisa chegar a essa condição. A gente que tem a oportunidade, eu, por exemplo, que o futebol me levou a diversos lugares, né, de diversos países, né, a gente pode fazer a balança do que é o clube Flamengo e do que é um clube Fenerbahçe, por exemplo. O Flamengo era para estar no estágio que está hoje um Barcelona, um Real Madrid. Quer dizer, é inadmissível com tudo aquilo que o Flamengo conquistou, o Flamengo não tenha uma casa onde jogar. Isso é inadmissível. Não tem um local onde que o Flamengo possa ser fixo para treinamento. Quer dizer, um treinador que chega, eu prefiro aqui, o outro que chega, eu prefiro lá. Então, eu acho que isso é inadmissível. Sempre disse que é inadmissível eu ter um centro de treinamento e o Flamengo não ter. Então, eu acho que essas coisas, você vai dizer, não, o centro de treinamento não ganha título, mas você, com o decorrer dos anos, a tendência é ganhar, porque a formação ela é fundamental. Então, você não pode ganhar um ano, ficar 15 sem ganhar, enquanto que aquele que tem estrutura, todo ano ele está disputando e ele ganha 3, 4 dentro disso. Então eu acho que toda essa infraestrutura do futebol, essa autonomia do futebol, eu acho que o Flamengo só vai conseguir se as pessoas que estiverem lá dentro olharem o que está acontecendo no mundo do futebol, para poder observar, ver de perto o que eu tenho que fazer, para poder conquistar. O sucesso do Barcelona não é à toa, não é à toa. Isso aí tem um fruto, vem lá de quantos anos o Barcelona ficou sem muitas conquistas e tal, ficou se preparando, de repente estourou tudo e fez. Então eu acho que o clube é uma coisa, o clube de futebol é outra, a torcida é outra. Então eu acho que hoje o Flamengo precisa ser grande como clube, montar uma estrutura, não pode pensar, vai ter time para disputar, vai ter sempre. Mas eu acho que, paralelo a isso, é preciso que você monte uma linha de trabalho para que aquilo seja o futuro do clube. E até hoje nunca foi feito isso. Na hora que está fazendo o centro de treinamento, vai chegar e o time vai ser ruim. Nada disso, entendeu? Eu acho que tem que haver consciência dos problemas que o Flamengo tem e dos problemas que o Flamengo precisa corrigir para o seu futuro. É andar paralelo, de mãos dadas, tudo aquilo que é necessário para você ser um clube grande e não ter só uma torcida grande. Zico conhece o trabalho sobre a autonomia do futebol feito por José Maria Sobrinho e pelo Júnior nos anos de 2004 e 2005.
Este trabalho foi reeditado em 2010 como colaboração à administração de Zico no futebol do Flamengo. Agora, o projeto de autonomia do futebol foi atualizado e incluído em nosso plano. Eu acho que o Flamengo tem que administrar o clube de futebol. Você tem que ter uma verba para o futebol. Então, tá aí, você faz um contrato de 10 milhões, esses 10 milhões tem que ser utilizado dentro do futebol. Não pode ir para outro lado. A questão do financeiro do futebol, ele precisa estar colado no futebol. O marketing precisa estar colado no futebol. A gente já tinha dificuldade de ter um local para ficar lá, né? Aquele local lá debaixo da arquibancada para o diretor de futebol é um assinte você receber alguém. Então o futebol precisa ter um marketing e um financeiro do lado, para você saber do que está acontecendo no dia a dia. O Harrison sempre, pô, eu preciso vir aqui para a gente discutir, tá? E nunca que aparecia, tá? Eu tô lá de 8 da manhã até 6 da tarde, aí o cara chega às 6h30, quer que eu fique lá até 10 da noite? Eu falei, porra, meu chapa, eu não vou separar da minha mulher não, pô. Eu tenho o meu trabalho, negócio de ficar à noite também, nada não, pô. Meu trabalho é durante o dia. Eu estou aqui, a hora que você quiser ver comigo, está aqui. Quanto mais você fala, mais a coisa complica. Entendeu? Então é aquela coisa de saber como é que funciona o futebol. Quando você tem autonomia, você contrata o cara vai ficar do teu lado 24 horas. Tá? Ele não vai trabalhar em outro lugar e vai chegar às 6h30, 7 horas da noite. Tá? Eu acho que o profissional, essa autonomia é essa. Tem que ter gente profissional caminhando com o profissional. Em sua gestão, Zico deu uma arrancada no ritmo de utilização e construção do centro de treinamento. O CT seria o local ideal para treinar e alojar as divisões de base e a principal? Zico tem uma forte opinião a respeito disso. Eu acho que ele é bem feito, havendo a separação, os campos, né, os locais para ficar a base. Eu acho que ali esse projeto do Ninho do Urubu, seguindo em frente, sendo concretizado, eu acho que atende otimamente bem. A meu ver, o ideal seria fazer, digamos que ali no Ninho do Urubu, só a base, e num local, 10 quilômetros separado, só a parte do profissional. Eu ainda sou daquela coisa do charme, do jovem, ter ambição de querer ir lá do outro lado, entendeu? Se ele começa a ver tudo, tá muito toda hora com o profissional e tal, ele não, sabe, não quero. Aquele gostinho? Aquele gostinho de ir pro outro. Pelo menos eu sentia isso, né? Eu olhava lá, a gente ia treinar lá no Lixão, ia treinar lá na Avenida Brasil, treinar em tudo que é lugar, e falei, mas um dia eu vou ficar aqui na Gávea, entendeu? Tinha aquela de treinar só na Gávea. Então, eu acho que isso puder existir, seria legal. Para o Flamengo ter uma base eficiente e proveitosa, é preciso criar um esquema nacional para a descoberta e seleção destes jovens talentos. Ao mesmo tempo, haverá espaço para ex-atletas do clube trabalharem neste sistema. O projeto que eu tinha, que eu ia tentar colocar em prática a partir de janeiro, eu vinha conversando com alguns empresários que estavam dispostos a ajudar o Flamengo a investir. O Flamengo tem milhões de ex-jogadores espalhados por esse Brasil inteiro, tá? Era pegar esses jogadores, eu vejo, por exemplo, o Flamengo fui num núcleo com o Raul, no Paraná, que o Flamengo já era da Olímpicos, esse núcleo do Flamengo estava ainda com o uniforme da Nike. Então isso não pode acontecer, tá? Não pode. Isso é sinal de quê? Que ninguém olha, ninguém sabe o que tem espalhado por aí. Eu tenho o Peu que está em Alagoas, eu tenho o Rondinelli que está em São Paulo, eu tenho outro que está em Brasília, eu tenho outro que está no Mato Grosso. Era tentar profissionalizar esses caras, né? Que eles fossem representantes oficiais do Flamengo e que eles fossem os antigos, digamos, olheiros, né? Que o pessoal ia rodar nas peladas para ver. Ó, tem um jogador aqui, vai lá para o Flamengo. A tua escola
o teu local que você deu um jogador, pô, ele foi bem, tu vai ser remunerado, sabe? Não é cabide de emprego, não é cabide de emprego. Tem que ter cobrança, né? Então, pô, você espalha aí pelo Brasil durante, pô, 27 estados. Pô, tem um cada do representante do Flamengo encaixado. O representante oficial é esse. Qualquer jogador para vir do Flamengo desse estado precisa ser daquele cara lá. Então, o cara vai ter que, sabe? Hoje tem as embaixadas, não tem? Que oficializar as embaixadas de torcida. Então, por que não oficializar profissionais que jogaram no Flamengo, que gostam pelo Flamengo, vão continuar a trabalhar no Flamengo, podem ter esse objetivo e trazer jogadores para o Flamengo de fora, né? Então o cara vai lá, treina, passa uma semana, treina, se der, deu, se não der, volta para lá. O Planeta Fla tem um programa de formação para centroavantes, jogadores raros e valiosos hoje em dia. Veja o que Zico acha disso. Seria bom se pudesse ter um treinador específico. Na Copa de 98, a Holanda tinha 4 treinadores, exceto o Hiddink, né? Gus Hiddink, que era o treinador. Ela tinha o treinador de goleiro, que é normal. Aí tinha o Koeman, que jogou no Barcelona, de treinador de zagueiro. Tinha o Rijkaard, que também é treinador de meio campo. E tinha o Neskens, que era o treinador de atacante. Então, eles faziam os treinamentos específicos, os 3 em cada setor. E na hora que juntava tudo, dava para o treinador. E eu sugeri isso ao Ricardo Teixeira em 98. Tem gente que acha que técnico deve acumular outras funções com a de manager ou executivo do futebol. Zico não concorda com isso. Ele prefere uma situação onde as funções administrativas, bem como as da comissão técnica, formada por médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas e outros, seriam exercidas por profissionais do clube. O Planeta Fla defende a mesma colocação. A função do técnico, ela é de muita responsabilidade para você querer acumular outras funções. Eu me detenho, por exemplo, quando eu fui para o Japão, eles queriam que eu fosse técnico de seleção olímpica, eu falei, não, eu vou ser técnico de futebol de campo. Para ir para dentro do campo, mão na massa. Eu sou técnico para isso. No Fenerbahçe é a mesma coisa. Você conhece meu trabalho, eu vou lá para dentro do campo. Né? O que eu fiz no Japão, na Sumitomo, é diferente. Comissão técnica, em primeiro lugar, um clube como o Flamengo tem que procurar levar os melhores. Tá? Levar os melhores. Desde que você se estruture. Agora, não vejo nada demais se um técnico levar um auxiliar, tá? Ou, digamos, o seu preparador físico, no máximo o treinador de goleiro. Tá? Agora, se você monta uma estrutura vencedora com os melhores médicos, fisioterapeutas, psicólogos, né, fisiatras, com o cara da musculação, não vejo por que mudar isso. Para encarar a modernidade do futebol, não é possível o Flamengo continuar sem o seu estádio de futebol. Há muitas ideias, até mesmo a do Maracanã ser de direito o estádio do Flamengo. Zico tem considerações importantes sobre isso. O Flamengo poderia fazer um acordo a perder de vista com o Maracanã, porque o Flamengo tem capacidade de sustentação do Maracanã. Eu acho que é um dos poucos no Rio que tem essa condição. Então eu acho que o Flamengo hoje, com o Maracanã, né, poderia se fazer um acordo para a casa do Flamengo sendo Maracanã. Então, vejo. Agora, é lógico que se o Flamengo pudesse ter uma opção, né, de um estádio assim, até mesmo como lá de Macaé que ele joga, mas aqui no Rio, com 20 mil, 30 mil pessoas, para jogos, você tem aqueles jogos que no momento a coisa não está boa, sabe que o público não vai mesmo. Então eu acho que o Flamengo teria essa condição, não precisa ser uma coisa nada demais. Tá? Acho que poderia, o Flamengo teria que ter um estádio próprio realmente para essas situações. Né? Você hoje tem estádios de 20, 30 mil pessoas que, sabe, você pode muitas vezes fazer um estádio legal, moderno, oferecer capacidade. Agora, local, tem que ver o local, qualquer local para a torcida do Flamengo é bom, o Flamengo tem torcedor em qualquer lugar. Quando você constrói o estádio, a primeira coisa que a preocupação é saber como se chegar ao estádio. O que tem ali?
A maioria tem rodoviária, tem a estação ferroviária e muitos têm a estação das barcas, lá no Engenhão, né? Botaram lá, tem a estação de trem em frente. Mas ali o entorno é um inferno para tudo, até para ônibus, para carro. E o trem, a ida de trem, não consegue, não comporta, né? Tudo, né? Zico foi um jogador que não gostou de concentração e seus motivos são fortes. No futebol moderno, cada vez mais os jogadores se reúnem no almoço e depois vão para o jogo. Sou totalmente contra a concentração, sempre fui. Futebol inglês, hoje já não existe concentração. Talvez ainda numa Champions League, por exemplo, ontem o Chelsea que jogou em casa, ele deve ter chegado num dia antes. Para ir para lá, fica no hotel, perto do estádio ali mesmo, às vezes até dentro do estádio, que esses clubes têm. Mas a maioria no campeonato, se o jogo é 4 horas, o cara 10 horas da manhã junta, almoça e vai embora. A concentração não ganha nem perde jogo. Não é isso. O que ganha jogo é você trabalhar durante a semana toda, estar bem preparado e, se puder, de noite e tal, a concentração, a meu ver, hoje, para reunir, era questão de estar junto. Não se pode enxergar o futebol atual sem entender a necessidade de convivência do clube com os empresários e procuradores dos jogadores. O clube deve saber tratar esses empresários de forma natural e se precaver contra o assédio na base. Eu não condeno a carreira, a profissão de empresário, não. Eu acho que ele está lá, você tem que saber levar, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então é o tal negócio, o empresário só vai ser sem vergonha se você aceitar, se for sem vergonha também. Então, se o cara vai lá, tem um material bom para você e te traz e é remunerado pelaquilo, tudo bem, você tem que saber remunerar. O que eu acho é que não pode o empresário ganhar mais do que o jogador. Hoje o assédio, por mais que você freie, vai depender da família, que a família é que decide. Então, não adianta eu chegar e ter um jogador ótimo aqui, e se ele vai lá, ele pega uma autorização dos pais e consegue isso. Quer dizer, só os pais podem autorizar isso. Então, eu acho que não é. Agora, se o clube oferece toda uma condição, toda uma situação para o garoto estar bem, eu não vejo como ele se deixar levar por uma opinião de um empresário. Então, eu acho que é onde entra a parte da área social, né? que é da área de psicologia, do esporte, que é necessária. É para justamente fazer isso em benefício do clube. Conhecer a família, conhecer os pais, mostrar o trabalho que o clube está fazendo com ele, para mostrar que não precisa se deixar levar por A ou B, porque ele está tendo uma boa, né, cuidar da parte escolar. Então, eu acho que isso é dever do clube em todos os sentidos. O Planeta Fla possui em seu plano um projeto social de apoio aos ex-atletas do clube, não só os de futebol. O amparo visa evitar problemas de saúde, problemas financeiros e ainda incentivar as atividades dos masters. Não é necessariamente você ter que dar todo mês um salário e tal. É abrir as portas para ver o que pode ser feito para ele, quais as necessidades dele. É numa casa de saúde, é num local que ele possa ficar internado, é num local que ele possa ter um trabalho. É dar as opções para ele. Eu acho que o Flamengo, como clube, tem condições de abrir essas portas. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Você pode, no início, dar um apoio, está aqui, ó, dá um apoio, vamos lá, ajeita aqui, precisa e tal. Aí, depois, as pessoas seguem com suas próprias pernas. Eles estão vendo que as pessoas querem ajudar. No momento que você quer ajudar, tudo bem. Eu acho que o Flamengo não pode só pensar nos atletas do futebol. Eu acho que o Flamengo tem atletas fantásticos e deram tantas glórias em diversas áreas. Se puder usufruir dessa capacidade deles, do amor que eles têm ao clube, para poder ajudar em alguma coisa, eu acho muito bacana, muito legal. Jogador, técnico, diretor de futebol, Zico é uma das pessoas mais capacitadas desta nossa nação rubro-negra para definir como deve ser um presidente do Flamengo em relação à gestão de futebol. A primeira coisa é saber dar
é autonomia para as pessoas que estão lá, em cada setor. Cobrar e não se expor muito, né? Eu não vejo o presidente, eu não acho que o presidente tem que estar do lado desse ou daquele jogador na hora que assina um contrato. O presidente não tem que estar toda hora indo em vestiário, o presidente não tem que estar, ele tem que ir no momento. Sabe quantas vezes eu vi o presidente da Udinese em 2 anos que eu joguei lá? Imagina. 2 vezes. Tem que saber a autoridade que tem. Eu acho que cada um tem a sua maneira de ser, seu modo de agir, mas eu acho que você que está lá no jogador, você tem que saber que a hora que você for no presidente é uma hora realmente que para decisão. Você não pode toda hora lá, chegar e tal. Entende? Então, eu acho que a administração é isso, é você saber botar pessoas, né? Delegar direitos, e cobrar também, né? Porque você tem direitos e deveres. Agora, cumprir aquilo que está escrito. Zico explica à nação rubro-negra sua recente saída do Flamengo. Eu acredito que tenha esclarecido tudo aquilo que aconteceu da minha saída, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de ler as minhas entrevistas exclusivas, por exemplo, ao Juca Kfouri, no programa dele, ao Arthur Mullenberg, no programa dele, que foi muito publicada, deixa eu ver, acho que o Globo.com, se não me engano, eu vi gente dizendo que eu saí de madrugada e tal. Ninguém lembra que eu também entrei da mesma forma. Quando você entra, que você vai lá e entra com uma notícia no seu site, ninguém lembra disso, só lembra que você saiu com uma notícia do seu site, entendeu? Então, da mesma forma que eu saí, foi a que eu entrei, né? Então, ninguém reclamou disso. Poxa, ele deveria ter se apresentado aqui para dizer que estava no Flamengo. Na época, ninguém falou nada, mas quando eu saí, o que mais, lógico, entristeceu, e isso ainda vai render, porque continuaram falando nisso, que é a questão do inquérito que foi aberto lá dentro. Ninguém conseguiu provar nada. Quem assinou os contratos até hoje não terem dado uma resposta sequer. Eu nunca vi uma entrevista de ninguém que assinou o contrato da parceria, que foi dita pelo Conselho que era prejudicial ao Flamengo. Não fui eu que assinei o contrato. Então, digamos que eu tivesse com qualquer outro tipo de objetivo, quem é responsável? Quem assinou o contrato? Pelo Flamengo. Esse sim, se achando que é nocivo ao clube, deveria ter, né? Olha, eu que assinei, não tem nada disso, eu nunca vi uma entrevista. E tinha a presidente do Flamengo, o vice-presidente jurídico, o vice-presidente de finanças, o vice de futebol, o diretor de futebol, os 5 estavam no almoço. Eu estava como presidente de honra do clube, do CFZ. Então, até hoje, quem assinou o contrato nunca se manifestou. Tá? Isso é uma das coisas que a gente... E o Conselho continua dando entrevistas, publicando em sites que tem documentos fartos lá. Entendeu? Sobre a questão do CFZ. Vamos ver que documentos são esses. Então, a gente está atrás, né? Então, por isso é que ainda não terminou. Eu não vou falar o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer, entendeu? Mas eu estou só vendo. Vamos ver onde é que vai parar isso. Até onde vai parar. Para saber se realmente isso é verdade e se tem mesmo. Porque, pelo jeito, parece que está tudo lá, às claras, para quem quiser ver. Então, eu preciso ir lá no Conselho explicar. Eu nunca tive problema com o Conselho nenhum do Flamengo. Então, eu vou lá explicar. Tá bom. Aí o Depiro, mas você vai se desgastar? Eu falei, Depiro, não tem problema, qual é o desgaste? Eu vou lá e falo. Aí estava o Vinícius também, né, que estava de vice-presidente, a gente estava conversando, aí surgiu esse assunto. A Patrícia sentou do lado, eu falei para ele, eu vou lá, segunda-feira eu vou lá no Conselho para explicar e tal. Ela deu um chilique. Não, você não pode ir no Conselho, que isso, como vai no Conselho? Você não precisa ir se desgastar.
Aí o Vinícius até concordou, não, você não precisa ir lá. Então eu falei, pô, mas Vinícius, mas isso aqui são 3 coisas, essa aqui é importante. Para 2 eu não iria não, mas essa daqui eu acho importante. O quê, Noval? Ele falou, eu tive que ir lá no conselho segunda-feira para falar dessa parceria, não sabia e tal, um garoto bom, aí esses garotos bons que você trouxe para aí e tal. Eu falei, você foi no conselho? Quem mandou você ir no conselho? A presidente me mandou ir lá para dar as explicações lá, e eu falei, olha, não tenho mais o que fazer aqui. Saí de lá do campo, não passei nem pelo profissional, peguei meu carro, fui embora para a maternidade e saí do clube. Você sentiu traído? Claro, lógico. Mandei lá uma mensagem para ela, dizendo que estava fora e diria para ir amanhã, no dia seguinte, despedir dos jogadores, que era irrevogável, não tinha mais nada. E no dia seguinte fui lá. Então reuni, falei, queria que reunisse só entre os jogadores com a presidente. Então, dentro do vestiário, reuni todo o meu pessoal que trabalhava comigo e ela, e falei tudo aquilo que eu queria falar para ela e tal. Então, se ela tivesse alguma coisa para falar, para contestar, para dizer, olha, não foi nada disso, não. Ela não ficou nada, ficou em silêncio o tempo todo. Os jogadores viram, falei para ela, a minha saída, vocês têm que saber. Então, eu não vou chegar aqui, o que eu vou falar aqui, eu não vou sair para falar para a imprensa nada. Eu quero dizer para vocês que trabalham comigo e para a presidente. Então, disse o que eu tinha que dizer, e se tivesse que alguém falar alguma coisa, falaria ali na hora. Não se abriu a boca, não se falou nada, ela saiu, foi embora e até hoje nunca mais eu falei, nem pretendo falar. Zico se despede em nossa entrevista, mostrando a quem quer dirigir o Flamengo que o Flamengo não é a Gávea, é o Planeta Fla. As pessoas acham que o Flamengo é aquilo ali dentro da Gávea. Não é, o Flamengo não é aquilo. O Flamengo é muito grande, é uma imensidão. Então, a pessoa humilde que está lá em Anagé, na Bahia, que ninguém sabe quem é, você não sabe o que o Flamengo representa para aquela pessoa. E essas pessoas que estão hoje com cargos dentro do Flamengo não sabem o que é o Flamengo. E a gente está todo dia viajando a tudo que é lugar, é São Paulo, é Mato Grosso, é Bahia, é Pará. E o Flamengo é uma coisa realmente fantástica, e ninguém sabe aproveitar isso. Então, o que eu lamento de Flamengo é isso. São pessoas que estão dentro do Flamengo, mas não sabem o que é o Flamengo. Não conhecem o Flamengo da Gávea da Zona Sul, ou daqui do Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro. Então, o que eu queria era isso, é que as pessoas que estivessem hoje ocupando no Flamengo conhecessem o Flamengo do Brasil de verdade, que eles não conhecem. Só quero desejar a vocês aí muito sucesso nessa caminhada. Eu, acho que conheço vocês já há bastante tempo, o Zé Maria também. E, lógico, se vocês estiverem concorrendo, a gente fica feliz de ver pessoas que podem realmente servir ao Flamengo de uma maneira grandiosa.